Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, você está no Espaço Feminino, aqui na Boas Novas. Muito obrigada pela sua companhia no programa Hoje ao Vivo. Pois é, no meio de tantos feriados da semana, estamos aqui com você ao vivo para a gente pensar juntas numa situação muito importante. No tema família, nós vamos conversar com você sobre pressão arterial. E com a gente, para ajudar nesse bate-papo, nessa conversa boa demais, doutor Augusto Bosa, cardiologista, e Vânia Barberã, nutricionista, que estão aqui com a gente hoje no nosso espaço. Gente, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E é bom porque a gente hoje no tema saúde pode conversar um pouquinho sobre como anda essa pressão arterial, os cuidados que a gente precisa ter. Hoje, Vânia estava conversando comigo que esse dia a dia agitado, essa correria está tirando muita coisa boa da nossa vida, do nosso dia a dia. E a gente hoje quer rever algumas coisas que não estão legais e manter o foco na saúde. Vânia vai nos ajudar, porque eu sei que antes de começar o bloco você trouxe muita coisa boa pra gente aqui. Vamos lá, vamos Isso. levar. E aí, doutor, quanto tempo, né? Pois é um prazer renovado. Já estive Isso. com você umas 2, 3 vezes. E é um programa muito bom, muito interessante. E dar essas informações Isso. e, vamos dizer, conselhos. Conselho Isso, não se dá, mas né? sempre bom. Conselho médico é bom. Mas o pessoal de casa pode ligar, viu? Hoje ao vivo, vamos conversar sobre pressão arterial. O telefone está aí no vídeo, 21 12 6222, para você ligar, fazer sua perguntinha. Vai ser muito legal o programa hoje. Agora, também hoje com a gente, pela primeira vez, Renan Correia, chefe. Renan Correia, que hoje traz aqui um hambúrguer de camarão, Renan. Olha, diferente. Essa receita eu aprendi na faculdade e fiz umas modificações nela para o Festival Gastronômico de Búzios, junto com meu amigo, que trabalha comigo já há uns 2 anos. Que legal! Agora, é complicado, Renan? Não, muito fácil, qualquer um faz em casa. Tudo que eu comprei no mercado, não procurei produtor, procurei nada para facilitar a dona de casa. Certo. É porque tem umas receitinhas, né? Tem. Umas receitinhas meio chatinhas, assim, com aqueles ingredientezinhos meio difíceis de encontrar. Mas aqui, olha, pelo que eu tô vendo, e você de casa tá olhando aí no vídeo também, tá simples, né? Tudo muito simples, tudo muito fácil. Meia hora o hambúrguer tá pronto, no máximo, em casa, alguém faz isso muito rápido. Muito legal. Então é isso. Aí você, daqui a pouquinho, passa pra gente as instruções aí do hambúrguer de camarão do nosso Espaço Feminino hoje. Olha, hoje também temos dicas de saúde, uma agenda de saúde bem legal, mas hoje também tem espaço para o nosso momento de oração, né? A gente está aqui lado a lado com você, fazendo dessa hora uma hora gostosa. E essa hora de oração, ela não é algo que você tenha que seguir regras X, Y, formulário A, formulário B. É um momento seu. Que palavras dizer? As palavras que estão aí no seu coração. E nós utilizamos a Bíblia, os conteúdos da Bíblia, para que esse momento, ele acerte o alvo. Então, se hoje você está vivendo um momento em que seu corpo físico está debilitado, fragilizado, existe um momento de dificuldade na área física, nós vamos estar orando sobre isso agora. Essa é uma carta que Pedro escreveu e você vai ver aí no vídeo que é
muito, muito relevante para esse momento que você está vivendo. Porque esse momento ele vai passar. A primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 2, versículo 24, fala sobre Jesus, que ele levou sobre ele, no momento em que se dedicou a nós, se ofereceu como sacrifício a nós, ele levou sobre ele tudo. Todos os nossos erros, as nossas falhas, e para que a gente vivesse bem, vivêssemos na justiça, uma vida melhor. E tudo que ele sofreu por essas feridas, nós fomos curados. Graças te damos, Pai, no nome de Jesus, porque sempre nos ouve. Eu quero te agradecer em especial porque eu acredito no poder que há em ti, Jesus. E no poder que o Senhor agora faz com que essa minha amiga viva, poder de cura, de restauração física. Começando por sua mente, eu oro para que agora ela se ajuste na certeza e na paz que tu estás cuidando da vida dela. Que não há sentido ela agora se angustiar, estar aí massacrada por uma angústia, um medo de morte, mas que ela entenda nesse momento que a verdade para ela é uma só. Toda essa enfermidade, toda essa dificuldade física, o Senhor tem cura para tudo isso. Tem provisão agora de saúde para ela. Tudo o que ela precisa para viver existe em ti, e nessa hora o seu corpo físico começa a responder a essa fé que ela começa a exercitar em ti, e o corpo começa a mudar porque o coração dela começa a ficar cheio de alegria e de certeza de que o Senhor fez tudo o que ela já precisava para estar bem agora. Agora ela está recebendo o que o seu corpo físico precisa, e nós acreditamos nisso. Nós acreditamos no teu poder curativo, que cura a nossa mente, que cura as nossas emoções e cura o nosso físico. E nós te agradecemos, Jesus, porque nós vamos ver toda essa vida, que é a tua vida, mudar a nossa sorte. Graças te damos, Jesus. Amém. A sua fé em Deus é que nesse momento, exercitada, é que potencializa essa hora de oração. Então, você está debaixo e está sustentada. Debaixo porque a fé te protege em todos os sentidos, em cima, e te sustenta embaixo. Faz os seus pés estarem sustentados em uma verdade de um Deus que não falha. Então, já que você está plena sobre você e você está em solo fértil da fé, fica tranquila. Fica tranquila, porque aquilo que você precisava, Jesus já fez por você. Tá bom? Hoje é dia de cura. Hoje é dia de alegria. É dia de mudança de estado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Voltando com o Espaço Feminino, então, ao vivo, hoje aqui na nossa Boas Novas, você pode estar participando do programa ligando pra gente, 2112-6222, é o telefone para você entrar em contato e tirar a sua dúvida, porque no tema de hoje, saúde, nós vamos conversar sobre pressão arterial. O doutor Augusto e a Vânia já estão preparadíssimos ali, mas por enquanto eles vão só ficar apreciando aí, e depois vamos
parece, Renan, que nós temos algumas críticas quanto ao nosso prato hoje, mas isso é um outro dado. A princípio, vamos para a nossa cozinha, então, com o chefe Renan Correia, para a gente fazer, então, o hambúrguer de camarão. O primeiro passo é pegar o camarão picado e temperar ele. Com o quê? A gente tempera ele com cebola picada, a gosto, páprica picante. Bom, a crítica, eu não sei se ela existe, mas só se vai estar maravilhoso, médio. Pelo que eu tô vendo, vai ficar fantástico aqui. Agora, cebola, páprica. Um pouco de pão triturado para dar liga na massa. E uma gema. Maravilhoso. Uau! Agora, você estava contando pra gente, no primeiro bloco, Renan, certo, que essa foi uma receita que você fez uma releitura dela. Exatamente. Uma receita francesa, certo, de um chefe muito famoso, que a gente adaptou para o gosto brasileiro. Bacana. Para participar do Festival Gastronômico de Búzios, que acontece todo ano. E foi um sucesso. Foi muito bom, a saída foi muito boa. Isso aqui vai ficar descansando um pouquinho. Tá. Para poder ter a liga. E aqui, a gente vai fazer um molho tártaro. Maionese. A cebola do molho tártaro eu piquei um pouquinho maior para poder dar uma crocância no prato. Um pouco de alcaparras. E mostarda amarela. Aqui não vai sal, porque a maionese já é salgada. Certo. Essa parte já está pronta. E o visual, hein? A gente come um pouco com os olhos, né? O visual exatamente. Tá maravilhoso. Agora, esse descanso que você colocou ali, quanto tempo, mais ou menos? Depende. É só para o colágeno do camarão fazer o hambúrguer formar. Entendi. Já dá para fazer ele agora, se quiser. Ah, Não precisa deixar muito mais tempo, não. Não, você quem sabe. Se você quiser, eu volto depois aqui e a gente dá continuidade. Pode ser, para ter uma liguinha maior. Exatamente. Melhor, então tá bom. Agora, antes da gente voltar lá para a sala, eu queria que você deixasse, Renan, já o contato do pessoal de casa. 021, Rio de Janeiro, 9311-3833. E meu e-mail é renanbgc@hotmail.com. Maravilha. Ó, fazer o seguinte, você que tá aí o contato do Renan, entrando em contato com ele, tire suas dúvidas. E, Renan, você disse que participou desse Festival Gastronômico. Festival. E você, então, anda por aí também. Eu tô interagindo. Eu tenho um chefe que é muito meu amigo, que a gente fez agora um evento em Angra, enorme, para 400 pessoas. Uau! Tive agora em Búzios esses 15 dias. A vida de um cozinheiro hoje é essa. Se ele não quiser ficar num lugar firme, ele pode rodar o quanto ele quiser. É legal, né? Porque essa coisa do contato, a gastronomia, ela é história. Exatamente. Ela é vida. Enfim, a gastronomia tudo, é vida. Né? Exatamente. Ela não é uma coisa certa. Hoje você tem um produto que você está acostumado a trabalhar com ele. Amanhã ele está diferente, por causa do clima. Modificado. Completamente diferente. Ela é bem viva mesmo. E hoje a gente está aqui curtindo essa receita com o chefe Renan. E também queremos que você que está participando do programa, está aí apreciando o programa e curtindo com a gente, sinta-se sim super bem animada, porque se hoje é o seu aniversário, a gente está aqui lado a lado com você para valorizar isso. Tem aqui uma dália da Letícia dizendo que a telespectadora Cláudia Braga, de Campo Grande, está fazendo aniversário hoje. Beijo grande para Cláudia. Beijo para todas as amigas que estão aí assistindo o Espaço e fazem aniversário hoje. O texto, que é o seu presente, está aí no vídeo, é o mesmo da oração. Ele levou sobre ele, quem? Jesus. Levou sobre ele os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça.
Ele nos colocou no lugar certo. Por suas feridas, nós fomos curados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, felicidades. Temos também detalhes da receita na cartelinha que você já vai dizer pra gente, tá bom? Perfeito. Então, aí os detalhes aí do tempo que leva para entrar naquela liga, o hambúrguer. Eu não tinha ouvido falar desse hambúrguer, não. Para mim, novidade. Um hambúrguer de camarão, diferente, né? Bem diferente. Tem aparecido agora uns novos hambúrgueres, né? A gente só está acostumado com hambúrguer de carne. Não, eu já vi, teve um chefe que veio aqui que fez com a proteína de soja. Né? É vegetariano, né? Assim. Tem, enfim, hoje já existem outras. Hambúrguer de galinha, hambúrguer também de frango, hambúrguer de peru, de peito de peru. E hoje hambúrguer variando, de shiitake. saindo, porque hambúrguer virou uma coisa muito... aquela coisa de sempre, né? Aquela carninha moída e tal. Tipo hambúrguer das lanchonetes tradicionais. Né? Então, vamos conversar com o doutor Augusto Bosa, cardiologista, e Vânia Barberano, nutricionista, sobre o nosso assunto hoje, os cuidados com a pressão arterial. E você está convidada a estar ligando para a gente, participando do programa, tá bom? Então, liga e faça a sua pergunta. 21 12 6222 para participar. Bom, agora é o seguinte, doutor Augusto, explica para a gente, assim, essas alterações que a pressão arterial, muitas vezes, a gente vive, né? Muitas vezes, assim, acontece por um estado emocional que se altera. Isso significa dizer que há alguma coisa mais grave ou é só porque houve uma pequena mudança por conta de uma situação emocional? Como é que é isso? O problema da pressão é um problema muito variável também, assim como a culinária. A pressão arterial sofre influência de uma série de fatores. Nós classificamos a hipertensão, isto é, a pressão alta, em dois grupos. A pressão primária e secundária, ou a pressão essencial e a pressão secundária. Isto é, essa hipertensão que não tem uma causa definida, nós chamamos de primária. Que é essa, emocional, ou por um esforço físico, ou que vem de pessoas da mesma família, que tem a tendência familiar da hipertensão. Então, esse é um tipo de pressão. E a secundária é aquela que tem uma causa definida, que leva à pressão alta. Tipo doença dos rins, é muito comum, doenças endócrinas, de glândulas, alterações dos hormônios, que levam à hipertensão, ou vasculares, estenose de artérias renais, etc., que podem ser operadas e curadas, ou colocando hoje esses estentes das hipertensões secundárias. Mas a grande maioria é hipertensão primária ou essencial, que é essa que sofre essas influências, sofre da dieta, sofre do estresse, sofre das emoções e tem esse componente familiar. Então, uma pessoa que pode ter pressão normal, num determinado momento, sob uma tensão muito grande, pode ter o que nós chamamos um pico de pressão arterial, uma hipertensão súbita que depois volta ao normal. Então, essa é a pressão sujeita a esse tipo de influência, que é o estresse agudo, por exemplo. Agora, no momento em que há essa alteração da pressão e ela se eleva, a gente percebe que existem sinais, né? Sintomas que aparecem. Agora, isso fica às vezes camuflado. A pessoa é muito interessante que o senso comum diz assim: bom, você está com problema de pressão, coloca um pouco de sal na boca, né? E, não, eu estou me sentindo mal, estou com mal-estar, coloca um pouco de sal na boca. Quer dizer, não aferiu, não tem certeza, e sensações e sintomas se misturam, se confundem, e é legal a gente orientar o pessoal hoje. Isso quando se imagina que a pressão esteja baixa. Isso. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, ficou mole, sonolenta,
ou tonta, a pressão, está com a pressão baixa. Aí bota sal. Supõe, né? Que está com a pressão baixa. Se não medir, você não tem certeza, está supondo. E às vezes se engana, porque esse mesmo tipo de sintoma pode ser devido à pressão alta. Pois é, isso. Então aí bota sal debaixo da língua, vai ainda agravar aquela pressão que já está elevada. Então precisa muito cuidado em tomar certos tipos de atitudes, vamos chamar de médicas ou terapêuticas, sem realmente saber. Claro, se for alguém conhecido de uma família que já foi diagnosticado, não, tem umas quedas de pressão por lá determinados motivos, sofre que a pressão baixa muito, tudo bem, você pode dar um pouquinho de sal, come uma azeitona ou duas, mais gostoso que botar sal debaixo da língua. Né? Umas azeitonas e aí a pressão melhora. E agora, cuidado, porque tonteira, mal-estar, sonolência pode ser também de pressão alta e, aliás, sintomas muito importantes e sérios. A dor de cabeça, sim, que é talvez o mais típico dos sintomas da pressão alta, e aí sim, em determinados momentos em que a pessoa sofre uma emoção, a pressão sobe subitamente, aí tem uma dor de cabeça importante, mais na nuca, né? na região da nuca, isso é um sinal importante da elevação que está atuando sobre o cérebro. E nós sabemos que o grande problema da hipertensão é o derrame cerebral. É a maior causa de levar ao chamado derrame cerebral, ou acidente vascular encefálico. Então, e essas dores de cabeça frequentes precisam ser investigadas. Tem gente que tem dor de cabeça a vida inteira e parece incrível até hoje, muita gente nunca mediu a pressão. Sim, não sim, é? Porque... Tem tem uma dor de cabeça desde jovem, não sei o que, não sei o que. E um dia tem um AVC chamado, não é? E aí fica hemiplégico, fica em coma e tal. E depois, finalmente, encerrar esse trecho aqui, o maior problema da hipertensão é que a maioria das hipertensões são assintomáticas. Quer dizer, a pessoa não sente nada durante anos. E aí, vive muito bem, não tem dor de cabeça, não tem tonteira, a pressão está alta, tal. E aí, quando vai ver, já tem lesões importantes nos chamados órgãos-alvo, que é onde a pressão mais atua, que é no cérebro, nos rins e no coração. Agora, então, já que essa questão de ser assintomática a qualquer alteração na pressão, a gente precisa aferir a pressão de quanto em quanto tempo? Olha, desde cedo, e eu digo isso porque cada vez mais é maior o número de adolescentes, jovens que já começam a ter pressão mais elevada. Então, precisa medir a pressão desde criança, 10 anos, 9, 8, né? Saber se a pressão do menino está normal. Escola, eu não sei bem como é que estamos nas escolas, porque as escolas, antigamente, não vou dizer do meu tempo é hoje, mas meu tempo, tinha médico na escola, né? E tinha enfermeira, tinha um serviço médico, as escolas tinham. Hoje em dia não tem mais nada, infelizmente. Não tem, né? Então, e a criança fazia exame médico na escola. Eu sou desse seu tempo aí. É nada. Não, porque eu estudei. Eu também sou. Eu estudei. Eu estudei em colégio que tinha. Na minha escola que eu estudei em escola pública. Isso. E na escola pública nós tínhamos dentista, médico enfermeiro. E enfermeiro. Nós tínhamos lá. E todo início de ano e meio de ano havia um exame médico que nós fazíamos. E tinha educação física.
Educação você física, sabe que exatamente. Um ano fui convidado para participar de um simpósio em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese, que é um grande instituto de cardiologia em São Paulo. E eu trabalhei muito na cardiologia com exercício, com teste de esforço e tal, para discutir um assunto que eu achei um absurdo, que naquele ano o Estado de São Paulo tinha acabado com as aulas de educação física nas escolas do Estado de São Paulo. Eu falei, mas não é possível. Não, isso é um equívoco. equívoco. Exercício, sabe o que é muito importante para controlar a pressão alta? Exercício. Né? É uma das melhores receitas, é fazer exercício para pressão. Então, precisa se medir a pressão desde jovem. Se é normal, tudo bem, não precisa ficar medindo, não tem sintoma, não tem nada. Depois, pelo menos uma vez por ano, no mínimo, para quem não tem pressão alta, deve medir a pressão uma vez por ano, fazer um exame médico, tudo bem. Doutor Augusto, nós temos ligação. Alô? Alô? Falamos com Maria Ribeiro, é isso? É. Maria, você está no ar. Tá bom, boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Eu queria perguntar para o médico se, por exemplo, acho até que ele já comentou sobre isso, mas eu abaixei a televisão, meu telefone está muito distante. Certo. Se, por exemplo, meu filho tem 22 anos, tá? Ah. Aí acontece que eu percebo que ele verificou a pressão poucas vezes, mas sempre dá assim 14 a máxima, né? Aí eu queria saber se é normal na idade dele, ou se tem que procurar um cardiologista. Porque eu ouço falar que a pressão 14, pelo menos na pessoa idosa, né, Márcia, já é alta. Aí ele com 22 anos, a máxima, estando 14... Não é normal. Se é normal. Não, para 22 anos não é, definitivamente não é normal. Nós aceitamos que 14 de pressão sistólica, chamada a máxima, aceitamos a partir de 60 anos, uma pessoa pode chegar, ter 14 por 8, por exemplo, é uma pressão aceitável, normal. Agora, com 22 anos, 14 é alta, está na chamada hipertensão intermediária, né? Então, para 22 anos, precisa ir ver se existe alguma causa que está levando até 14. E 14 por quanto, né? A mínima é muito importante nessa fase do jovem. Se é 14 com uma mínima normal abaixo de 90, ou de 9, a mínima deve ser sempre abaixo de 9 em qualquer situação. Sempre. A partir de 9 ou 90, 18 por 100 ou 18 por 10 é uma pressão alta já muito importante. Agora, 14 por 8, alguém mais idoso, tudo bem. Agora, num jovem de 22 anos, 14, se for, por exemplo, 14 por 9, precisa procurar um recurso e saber por que está com 14. É isso aí. Então, vamos combinar o seguinte, daqui a pouquinho, depois do intervalo, temos mais espaço feminino, mais questões aqui para você, dúvidas para você tirar aqui com o doutor Augusto Bosa. A Vânia Barbeira também vai conversar com a gente no próximo bloco, Vânia, sobre o estilo de vida na alimentação, que a gente começa a ficar aí ficar atento, se preocupando. Que detalhes são esses que a gente precisa estar atento aí na nossa alimentação? Ok. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, também tem o chefe Renan ali, que eu estou vendo que ele está com a mão na massa no nosso hambúrguer de camarão. Já já a gente vai conferir depois do intervalo. De volta com o nosso Espaço Feminino, estamos ao vivo hoje no tema Saúde. Estamos papeando sobre o assunto, os cuidados com a pressão arterial. E já já a gente retoma aqui o bate-papo com o doutor Augusto e com a Vânia, mas o chefe Renan já está aí com o caminho andado para o nosso hambúrguer, não é isso, chefe? Já está tudo quase pronto. Agora eu vou fritar o hambúrguer de camarão. Então tá. Depois a gente monta. Pode começar aí essa etapa. Fiozinho de azeite. Não muito, só para... Botou pimenta do reino também? Botei um pouquinho de pimenta no molho tártaro. Ah, no molho tártaro. Porque no hambúrguer já tem a páprica. Já tem a páprica.
Essa frigideira precisa estar quentinha, Renan? Tem que estar bem quente para ela poder selar o camarão. É o mesmo princípio de uma carne assada, um bife. Você sela para deixar ele suculento por dentro. Tá. Agora, aí aquela etapa que você falou de fazer de colagem, a liga. exatamente. Uhum. Se você, assim que montar um hambúrguer, colocar na frigideira, ele desaba. Assim que ele bater aqui, ele vai desabar todo. Esse tempo que ele ficou descansando, se ele puder estar até um pouquinho congelado, é melhor. Ele poder, quando selar, ele mantém todo certinho. Eu tô perguntando isso porque, de repente, a gente deixou aí na temperatura ambiente. Mas sim, mas ele estava semi-congelado. Ah, tá. Eu piquei ele congelado. Ah, sim. O que é selar? Selar, você faz uma reação de Maillard, né? Você deixa ele todo dourado em volta para manter os sucos da carne, no caso o hambúrguer, dentro dele. Se você fazer uma carne assada e não selar ela, quando ela for pro forno, o sangue dela sai, ela fica seca, fica desfiando, não fica macia na sua boca. O camarão é igual. Vai saltear um camarão, vai fazer uma lula. Se você colocar com a frigideira fraca, é horrível. Mas selar é usar a frigideira muito quente? Ou o forno muito alto. Ou o forno alto. Ah, tá. Exatamente. Vai colocar no forno alto, 300 graus, ela vai selar. Tudo bem, chefe Renan, hoje com a gente aqui no Espaço Feminino. Renan Correia com o hambúrguer de camarão. Essa, então, é a etapa de selar. O doutor Augusto Eu quero aprender. compreendeu. Então, essa etapa aí de selar. E como você bem colocou, estava bem congelado, né? Exatamente, o camarão estava congelado. Ele não espalhou aí. Não, exatamente. Camarão é complicado, né? A gente sempre tem que ter aquele medo, porque ele estraga muito fácil, como qualquer fruto do mar. Por isso que eu preferi picar ele congelado também. Tá selando, olha ali, ó, no vídeo. Tá vendo que ele tá dourado? Olha lá. De preferência, esse hambúrguer tem que sair daqui ao ponto para mal, vamos dizer assim. Pra ele continuar macio na boca. Como ele tá bem fresco, o camarão tá bem, não tem problema nenhum. Se ele tiver um pouco mais passado, é outro problema. Mas ele tá fresco. Ah, eu esqueci, eu coloquei um pouquinho de raspa de limão aqui. Ela vai realçar bastante o sabor do camarão. Uau! Já vimos que vai ficar assim maravilhoso. Agora, em se tratando de alimentação, Vânia, como é que fica essa questão desse cuidado com a alimentação para que a gente tenha aí bons resultados na nossa pressão arterial? Hoje a gente tem, assim, bastante estudo mostrando que a quantidade que a obesidade é predisponente para a hipertensão arterial. Então, assim, uma pessoa que já está com sobrepeso ou obesidade, ela realmente deve dar uma atenção especial à alimentação, no sentido de baixar isso antes que ela abra realmente um quadro de hipertensão de uma forma crônica e que ela tenha que tomar remédio eternamente. Se ela pode reverter essa situação, e que é essa a grande questão, né? A hipertensão, quando ela é detectada bem cedo, e se for por uma causa que a gente possa reverter, como sedentarismo, como fumo, álcool ou obesidade, a gente consegue reverter. E ninguém quer ficar tomando remédio eternamente, desde muito cedo. Essa questão do dosar o consumo, então, de sódio na alimentação é altamente relevante, né? A grande questão hoje é que a introdução de alimentos industrializados no dia a dia da família moderna fez com que novos hábitos, e assim, o sal é um conservante, o sódio é um conservante do alimento industrializado, ele acabou sendo usado em demasia, até porque ele realça bastante o sabor do alimento e o alimento industrializado ele perde um pouco do viço, acaba que um alimento mais temperado, ele acaba tendo mais sabor. E aí, esse tempero acaba sendo ou o realçador de sabor, que é o glutamato monossódico, que vem com uma quantidade de sódio alta, ou o sódio em si, ou o sal em si. E aí, a grande dica, é olhar sempre a quantidade de sódio presente no alimento industrializado que a família traz para casa. Quase, assim, todo alimento industrializado, obrigatoriamente, pelo órgão regulador, que é a Anvisa, tem a quantidade de sódio presente e a quantidade de percentual diário consumido. Então, aquele númerozinho pequeno do lado que tem um percentual, aquilo ali é a quantidade diária que a pessoa pode consumir. Tem produto no mercado que uma porção tem 110%.
esse produto não deve ser consumido, né? Porque se aquele produto só já tem 110%, você estourou a sua cota de consumo de sódio diário. Temos uma ligação, alô? Oi, Márcia. Olá, falamos com quem? Luzia. Luzia de Paula. Luzia de Goiânia, é isso? De Goiânia, sim, Olá. de Goiânia. Olá, querida. Você está no ar, pode fazer sua pergunta. Sim, eu quero perguntar ao doutor, por gentileza, qual que, assim, a pressão mais alta ou mais baixa, qual das duas que é mais prejudicial, qual que traz mais risco para um infarto, para um AVC, por exemplo? Por favor. Olha, todas as duas são importantes. A máxima, que nós chamamos de máxima ou sistólica, aquela que é mais alta, a primeira que está sempre escrita, é 16, 17 ou 180, 190, essa é muito séria quando ela atinge níveis muito elevados, acima de 18, porque ela pode provocar principalmente danos sobre as artérias e principalmente o derrame cerebral. A mínima, a pressão mínima ou diastólica, que eu já havia dito que não deve ser acima de 90, deve ser sempre abaixo de 90, essa mínima cria uma resistência muito grande nos vasos e ela tem um fator muito importante, principalmente sobre os rins. Então, quem tem um nível diastólico alto acaba indo para a insuficiência renal, acaba caindo na hemodiálise a vida inteira. O ideal, nós mantemos tanto a sistólica quanto a diastólica, a máxima e a mínima, dentro dos níveis desejáveis aqui. O famoso 12/8, tem uma campanha da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, seja 12/8, eu sou 12/8. Se nós pudermos ser sempre 12/8, ótimo. Com a ajuda da Vânia na alimentação, e com exercício, com a tranquilidade que a religião nos dá, também nos proporciona. Isso tudo acaba trazendo uma harmonia. Uma harmonia para que nós possamos ter 12/8. Se não puder ser 12/8, 13/8, 14/8 para os mais velhos, tá bom. Agora não pode ser 16, 17/9. Hoje estou... Minha pressão sempre foi essa, doutor. Mas ela não sempre foi boa, ela não é a que deve ser. Não é ideal. Agora, o cardiologista precisa estar sempre ligado ao nutricionista. Sim. Porque, assim como o diabético não pode comer açúcar, o hipertenso não pode abusar do sal. Pois sempre isso que ela estava falando. Pois ali. é isso que eu acho interessante. Agora, Vânia, ajuda a gente assim. Sim. O que podemos e não podemos comer? É possível assim você dar um resuminho, assim, por exemplo, o que o hipertenso não deve comer? O hipertenso não deve fazer opção por alimentos industrializados. Eu acho que essa é a primeira dica. Então, alimentos industrializados não. E ele deve realmente, por exemplo, os caldos industrializados, porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não como nenhuma comida industrializada, mas eu uso um caldo industrializado para preparar o meu arroz, para preparar o meu feijão. E aí, realmente não, isso realmente não é bom a gente usar tudo do mais simples, né? Um refogado com alho, uma adição de sal aos poucos, moderadamente, a gente deve sentir o sabor do alimento. Hoje em dia a gente não sente e não distingue muito os sabores, como o sabor da cenoura, o sabor do alface. É para comer alface com gosto de alface, não é comer alface com gosto de sal ou com gosto de temperos adicionados. Então isso é que é importante, a gente recuperar esse nosso paladar primário, né? E essa vontade de comer a comida pelo que ela é. E você falou uma coisa tão interessante naquele início de bloco, que a gente estava aqui antes do programa começar, a Vânia falou que a gente está hoje com uma tendência a voltar a comida da vovó. Comida da vovó. Eu acho que assim, o caminho da saúde é o caminho da volta para casa. E aí a volta para casa, ela sempre perpassa pela comida feita em casa, pela volta da família dentro de casa, pela união na hora da refeição, porque isso nós estamos perdendo e assim, perder muita coisa. A harmonia da casa normalmente, as discussões, a conversa do dia a dia, ela acontece normalmente em volta da mesa.
retomar esses hábitos talvez traga para a sociedade uma recuperação de qualidade muito boa. Sim. E aí, óbvio, né, com o chefe fazendo um hambúrguer de camarão em 5 minutos. Com esse perfume que olha, tá aqui. gente, a gente tá, olha, Renan, tá muito cheiroso. A gente tem que dar um pulo aí já para poder ver e sentir esse Mas sabor. O que a Vânia levantou agora, um assunto, eu acho, da maior, fundamental importância, a reunião das pessoas em torno da mesa, pelo menos uma vez por dia no jantar. Você sabe, eu sei, atualmente tem casas que não tem mais mesa. Tem casas a Vânia que não tem mais mesa. Não tem mais mesa na sala. Come, faz a comida, está lá no fogão. Doutor Augusto, bota no prato, vai para frente da televisão e o senhor não sabe o que foi que a Vânia disse aqui para mim. Conta pra gente, Vânia. Do fogão que nem é usado mais em casa. Não faz mais, essa casa não faz fumaça. Não faz fumaça mais. Eu tenho atendido realmente jovens na faixa de 25 a 30 anos, 32 anos, em que não se tem o hábito da comida. Eu atendi uma menina que ia se casar, uma mulher, né, que ia se casar, e a grande questão dela era, como é que se compra arroz? Porque eu não sei se compra arroz para uma semana, 5 quilos dura uma semana, 5 quilos dura um mês, porque desde que eu tenho 7 anos não é feito comida na minha casa. Porque a comida só é comprada pronta. Então, eu não sei como se faz arroz. O chefe Renan, tão jovem, tá rindo disso, né? Mas o mundo inteiro tá com essa... Que eu não acredito que não pode. O mundo inteiro tá numa onda contra o fast food. A gente chama de slow food. É voltar ao antigo. Isso. É voltar a sentar na mesa, jantar, comer com a sua família. Não é sair para comer na rua. Eu tenho amigos casados que a mulher não consegue cozinhar. Um absurdo. Né? E ele também, tampouco. Hoje cozinham mais que as O meu avô sempre cozinhou em casa. Meu tio sempre cozinhou em casa. Minha família... Meus pais, assim, meu pai cozinhava absurdamente bem. Minha mãe também. E a gente, essa coisa de... inclusive, eu trouxe meus hábitos familiares para a minha vida, com meu filho, com meu esposo. Então, assim, a gente come em casa, né? Educação é isso, e eu acho que isso é o que é mais importante, que as crianças sejam educadas desde muito novas a isso, a ter, é o exemplo. O exemplo é que faz tudo. Se você não dá o exemplo de comer a salada, não exija do seu filho que ele coma a salada. Ou então, Vânia diz assim, ele não vai gostar da beterraba. Não, porque não é ele que não vai gostar. Ele nem experimentou, é você que não gosta, já vai dizendo que seu filho não vai gostar. Não vai gostar. Do mesmo jeito que eu digo, criança não tem dinheiro, criança não trabalha e não vai ao supermercado comprar. Então, se o seu filho tem acesso ao biscoito recheado e não tem acesso à fruta, é porque você compra isso. Não é porque a criança não trabalha. Eu já atendi, inclusive, falando isso para a mãe. Eu disse, nossa, eu queria ter o salário do seu filho, porque realmente ele deve ganhar muito bem, né? Agora, então, um apelo aqui que a gente está fazendo, um estímulo aqui que nós estamos fazendo a retomar hábitos saudáveis, né? E hábitos simples para que... Hábitos familiares. Hábitos familiares, para que a pressão arterial seja afetada no bom sentido, não é? E, olha, vamos agora dar uma pausazinha nessa conversa muito legal para curtir uma dica. Com o tempo de almoço cada vez mais reduzido, é cada vez mais comum encontrar pessoas que literalmente engolem a sua refeição, sem nem se preocupar em mastigar bem o alimento antes de ingerir. Mas por que mastigar bem os alimentos é importante? Além do fato de nosso estômago não possuir dentes, a digestão do alimento se inicia na boca, onde as glândulas salivares produzem enzimas que são responsáveis por dar início ao processo digestivo. Nosso organismo produz cerca de 1,5 litro de saliva por dia. A mastigação não somente ativa a salivação, como também é responsável por triturar o alimento. Quanto menor os alimentos estiverem, melhor será a mastigação e a absorção de seus nutrientes pelo intestino. Uma mastigação apropriada fornece ao nosso organismo o tempo necessário para liberar hormônios e sinalizadores que promovem uma maior saciedade.
Avalie algumas dicas para melhorar a sua mastigação. Sente-se confortavelmente na cadeira. Evite se alimentar em pé. Aprecie o alimento que colocou no prato. Perceba a quantidade, as cores, os formatos dos alimentos e procure saboreá-lo com calma, sentindo todos os sabores que compõem a sua refeição. Leve uma pequena quantidade à boca e mastigue lentamente. Inicialmente, você pode fazer uma contagem mental da quantidade de mordidas. Enquanto mastiga, descanse os talheres no prato e evite assistir televisão, ler revistas, jornais ou falar ao telefone enquanto se alimenta. Quando temos o péssimo hábito de mastigação, o dente não tritura bem o alimento e a saliva não age adequadamente. Assim, as enzimas existentes na saliva não vão realizar a pré-digestão do carboidrato. Outra observação importante é que devemos estimular as crianças a mastigarem bem os alimentos desde o nascimento dos primeiros dentes. Para tanto, prefira cozinhar bem ou amassar os alimentos, não possuindo pedaços, para que a criança mastigue. Com o passar do tempo, a consistência dos alimentos deve evoluir conforme a capacidade de mastigação da criança. Mastigar é importante. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Olha, esse nosso bate-papo hoje aqui, dessa retomada desses hábitos simples, não é, Vânia? Simples. Mas hábitos saudáveis, doutor Augusto. E, Renan, a gente aqui está assim, esperando o hambúrguer descansar. Nesse caminho de obter aí o sossego e a paz para comer com paz também. E agora... Já vou adiantando montagem no hambúrguer, que é bem simples, não tem nada de muito complicado. Ele foi frito, depois eu botei ele para descansar um pouco. Mais ou menos 3 minutos para os sucos do camarão voltarem a ele. Um pouco de molho tártaro, não muito para não esconder o gosto do camarão. Um tomate bem maduro. Não tanto quanto poderia ser, mas a gente não encontra no mercado mesmo. Uma alface bem fresca. Sempre os brotos menores são os mais gostosos. Sem dúvida. E olha só, que situação. Toque do chefe. É um enfeitezinho para... Enfeitezinho é bom. Para incrementar aí. Para não deixar tão simples, uma coisa que é simples. Olha isso. Chefe Renan Correia, hoje com a gente aqui no Espaço Feminino. E o nosso hambúrguer de camarão. Agora, tem que, para ficar o take bonito, tem que fazer isso. Olha, Super Max. Olha isso, amiga de casa. Uau! Assim encerramos esse bloco com essa imagem perfeita. Pois é esse o nosso hambúrguer de camarão do nosso chefe Renan Correia, que você está aí vendo o take do Super Max para deixar você em casa com água na boca. É igual nós, né, doutor? Igual a gente aqui. Bom, Renan, deixa a cartelinha com os ingredientes para amiga de casa. Tá aí no vídeo, olha aí, tá rodando aí para você. 200 gramas de pão de hambúrguer, isso vai ao seu gosto. O camarão, a gente usou 400 gramas dele. O páprica picante, sal a gosto, tomates maduros, alface. E para o molho tártaro, 300 gramas de alcaparras, suco de meio limão, 100 gramas de cebola picada, 500 gramas de mostarda amarela e 250 gramas de maionese. Só isso. Eu acho que eu vi Posso ter esquecido. Eu acho que eu vi aqui 500 ml de suco. Eu acho que não, né? É suco de meio limão. Meio limão. 500 ml é meio litro. Né? Exatamente. Acho que aí você viu na receitinha. Teve algum erro, Acho que é bom dar uma olhada, porque você vai só suco de meio limão só, não. Praticamente uma limonada. Limonada suíça. Mas olha só, tem uma agenda de saúde também interessante. Dá uma olhada. Para
manter o turista brasileiro e internacional bem informado, o Ministério da Saúde criou a campanha Saúde do Viajante. O turista pode consultar dicas práticas e informações essenciais que vão ajudar a proteger a saúde e tornar suas férias mais agradáveis e tranquilas. Outras informações, acesse o site www.saude.gov.br/viajante. Finalizando o nosso programa, queria que Vânia, deixa o teu contato pro pessoal de casa. Meu e-mail é vbarberan, né? Ou vania.barberan@gmail.com. E o telefone, realmente, eu não vou saber te dizer os telefones tá aí no de vídeo. contato. Exato. Tá aí no vídeo. Durante a entrevista também vocês acompanharam. Agora, doutor Augusto, tem o contato pro pessoal de casa? Tem. O contato é 2259-1290. E o meu e-mail é augustobosa, com 2 Es, como está aí, @globo.com. Se quiser mandar alguma pergunta por via eletrônica, que eu possa responder, eu responderei. Eu queria que a gente pensasse o seguinte, que já que a gente falou de pressão arterial e aí tivesse retomando hábitos saudáveis, eu acho que uma boa também dica para o pessoal de casa, não é? É não entrar em rota de colisão, tentar buscar paz o tempo todo, né? Tentar buscar harmonia o tempo todo, bons relacionamentos, um coração livre de ofensas, não é? Porque às vezes o nosso coração fica tão receptivo à ofensa, se ofende tão rápido, não é não? Bobagem, né? Com bobagens que não vale a pena. Isso influencia a nossa saúde totalmente, não é não? É verdade. Eu acho que hoje é uma tolerância boa é uma grande virtude, né? Exatamente. Mas a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco a tolerância com tanta coisa ruim. Mas, a gente precisa ter tolerância. Isso, a gente precisa estar aí buscando mecanismos para manter a saúde sempre em alta, não é isso? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigado a vocês. Adorei. Muito obrigada. Adorei, doutor. Olha, gente, um grande abraço. Obrigada pela companhia carinhosa de vocês. Um beijo. Paz.